Meus queridos, a paz do Senhor. Seja mais uma vez muito bem-vindos à Academia de Pregadores. Eu sou o pastor Anderson Silva e estamos estudando as lições bíblicas de escola dominical. Na aula de hoje, vamos estudar a lição de número 10 desse terceiro trimestre de 2018. Lição de número 10 do dia 2 de setembro de 2018, que tem como título Ofertas Pacíficas para um Deus de Paz. Que coisa linda, coisa maravilhosa. Ofertas pacíficas para um Deus de paz. Isso quer dizer que se eu estou oferecendo ofertas pacíficas para um Deus de paz, eu estou construindo a paz com um Deus pacífico. Glórias a Jesus por isso. O texto áureo da nossa lição está em Hebreus capítulo 13, versículo 14, que nos diz o seguinte: portanto, ofereçamos sempre por Ele. Ofereçamos sempre por Ele. Não é por nós, mas é por Ele, ou seja, através dele é que nós oferecemos essas ofertas pacíficas. Oferecemos sempre por Ele a Deus sacrifício de louvor, isto é, o fruto de lábios que confessam o seu nome. O frutos de lábios que confessam o seu nome. Por Ele quem? Por Cristo. Através de Cristo, nós podemos oferecer a Deus um sacrifício de louvor, que é o fruto dos lábios que professam o seu nome. Verdade prática. O crente oferece sacrifícios pacíficos a Deus quando pratica e semeia a paz do Senhor Jesus Cristo no poder do Espírito Santo. Perceba que, como nós falamos na aula passada, todas as questões dos sacrifícios no tabernáculo, sacrifícios do culto levítico, apontavam para Cristo. Tinham o seu fundamento em Cristo. E a verdade prática nos diz isso, que o crente oferece sacrifícios pacíficos a Deus quando pratica e semeia a paz do Senhor Jesus Cristo no Espírito Santo. Então, tudo o que nós fazemos para Deus, fazemos através de Cristo, porque Cristo foi quem se encarnou, como falamos na aula passada. Ele é o nosso holocausto perfeito. Então, tudo que nós queremos fazer de forma perfeita para Deus, precisamos fazer através de Cristo. Os objetivos da nossa lição. Objetivo geral: compreender que o crente oferece sacrifícios pacíficos a Deus quando pratica e semeia a paz do Senhor Jesus Cristo no poder do Espírito Santo. Veja que a verdade prática, assim como o objetivo geral da lição, nos ensina também que o que nós fazemos é através de Cristo, porém, no poder do Espírito Santo. Sem Cristo e sem o poder do Espírito Santo na nossa vida, é incapaz que nós façamos alguma coisa, porque nós só podemos fazer no poder do Espírito Santo. Objetivos específicos. Primeiro, mostrar a excelência da oferta pacífica. Segundo, discutir a respeito da oferta pacífica na história sagrada. E terceiro, compreender a oferta pacífica na vida diária. O que significa isso na nossa vida cotidiana? É o que nós estudaremos nesta lição. O ponto central da lição: ofereçamos a Deus continuamente sacrifícios de louvor e adoração. Sacrifícios de louvor e adoração. Louvar é reconhecer aquilo que Deus faz. Adoração está ligada a reconhecer a sua divindade. O salmista diz: louvai ao Senhor pelos seus atos poderosos. Mas ele diz também: adorai ao Senhor na beleza da sua santidade. Então nós precisamos oferecer continuamente a Deus tanto o sacrifício de louvor como o sacrifício de adoração. A leitura bíblica em classe está em Levítico capítulo 7, do versículo 11 ao versículo 21, que nos diz da seguinte forma: e esta é a lei do sacrifício pacífico que se oferecerá ao Senhor. Se oferecer por oferta de louvores, com o sacrifício de louvores, oferecerá bolos asmos, amassados com azeite, e coscorões asmos, amassados com azeite. E os bolos asmos com azeite serão fritos de flor de farinha.
Veja que isto é o produto da terra, aquilo que é natural. E isto aponta que a oferta pacífica tem que ser oferecido a partir daquilo que é natural. Deus não está pedindo aquilo que não seja natural. Ele está pedindo aquilo que é natural. Versículo 13. Com os bolos oferecerá pão levedado, como sua oferta, com o sacrifício de louvores da sua oferta pacífica. E de toda a oferta oferecerá um deles por oferta alçada ao Senhor, que será do sacerdote que espargirá o sangue da oferta pacífica. Mas a carne do sacrifício de louvores da sua oferta pacífica se comerá no dia do seu oferecimento. Nada se deixará dela até a amanhã. E se o sacrifício da sua oferta for voto ou oferta voluntária, no dia em que oferecer o seu sacrifício se comerá. E o que dele ficar também se comerá no dia seguinte. E o que ainda ficar da carne do sacrifício, ao terceiro dia será queimado no fogo. Porque se da carne do seu sacrifício pacífico se comer ao terceiro dia, aquele que a ofereceu não será aceito, nem lhe será imputado coisa abominável será. E a pessoa que comer dela levará a sua iniquidade. E a carne que tocar alguma coisa imunda não se comerá. Com fogo será queimada. Mas da outra carne, qualquer que estiver limpo, comerá dela. Porém, se alguma pessoa comer a carne do sacrifício pacífico que é do Senhor, tendo ela sobre si a sua imundície, aquela pessoa será extirpada dos seus povos. E se uma pessoa tocar alguma coisa, será imunda. Aliás, se uma pessoa tocar alguma coisa imunda, como imundície de homem, ou gado imundo, ou qualquer abominação imunda, e comer da carne do sacrifício pacífico que é do Senhor, aquela pessoa será extirpada dos seus povos. O que Deus está estabelecendo então, meus queridos? Deus está estabelecendo que a oferta pacífica pode ser comida. Pode ser comida no primeiro e mais tardar no segundo dia. Aquilo que sobrar não pode ser comido no terceiro dia, porque se comer no terceiro dia, aquele que ofereceu não será aceito. Não será aceito. Então, esta oferta pacífica, embora seja uma oferta movida por uma atitude voluntária de adoração e não movida pela necessidade de ter o pecado perdoado, essa oferta tem prescrições de Deus para que ela seja verdadeiramente aceita, porque estamos oferecendo a um Deus que é um Deus de paz. Então nós temos que obedecer estas prescrições. Aliás, nós não, né? Os judeus lá no Antigo Testamento tinham que obedecer estas prescrições para que a oferta pacífica também fosse aceita. Introdução da nossa lição. Nesta lição, o comentarista coloca que nós veremos que das 5 ofertas prescritas no livro de Levítico, a mais excelente em voluntariedade era a pacífica, pois tinha como objetivo aprofundar a comunhão entre Israel e Deus. Quais eram as 5 ofertas? Ofertas queimadas, ofertas de cereais, ofertas de comunhão, que eram as ofertas pacíficas, oferta pelo pecado e oferta pela culpa. Dessas 5 ofertas, a oferta pacífica, como eu já disse aqui, era aquela que o ofertante não era movido pela necessidade de um perdão, pela necessidade de expiar uma culpa, ele era movido simplesmente pela necessidade de ter comunhão com Deus. Isso é magnífico e é um aprendizado lindo para a nossa vida como crentes hoje. O que deve nos mover na comunhão com Deus deve ser o desejo de desfrutar da sua comunhão. E não simplesmente a necessidade de ter o pecado perdoado. Não simplesmente a necessidade de receber uma prosperidade. O que deve mover a nossa vida com Deus é o desejo de desfrutar
de plena comunhão com ele. Primeiro ponto da lição: a excelência na oferta pacífica. Primeiro parágrafo: oferta pacífica. Oferenda para se a oferenda para ser caracterizada como oferta pacífica deveria ser acompanhada de ações de graças. Nenhuma petição era admitida. Nós precisamos aprender isso para os nossos dias. Oferecer a Deus com ação de graças, sem pedir coisa nenhuma. Somente movidos pelo desejo de gratidão. Somente movidos pelo desejo de glorificar a Deus, de louvar a Deus por aquilo que Ele fez. Existe realmente na sua vida uma razão, um motivo genuíno, patente, que está na sua memória 24 horas por dia, um motivo de gratidão a Deus? Segundo parágrafo: tipos de ofertas pacíficas. Ação de graças, é o que nós acabamos de falar, movido simplesmente pelo desejo de gratidão por aquilo que Deus tinha feito. O voto, que era movido pela fé naquilo que Deus não tinha feito, mas a pessoa votava, acreditando que Deus ia fazer. A oferta movida, que era a última etapa do adorador. Ele entregava a oferta pacífica e seguindo o manual levítico, o sangue era aspergido sobre o altar. Ou seja, essa oferta era movida, era uma oferta que era apresentada diante de Deus. Essa oferta tinha esse contexto de apresentar alguma coisa diante de Deus. Então, oferta pacífica, que era a oferta de ação de graça. O primeiro tipo de oferta pacífica era a oferta de ação de graça. O segundo tipo era um voto, que a pessoa votava esperando receber uma dádiva, uma bênção. E o segundo, oferta movida, que a pessoa apresentava a sua oferta diante de Deus. Todas essas ofertas aqui têm um significado cultico muito grande para nós. A oferta pacífica de ação de graça é quando nós reconhecemos a grandeza de Deus, a bondade de Deus, a ação de Deus para conosco e somos gratos. A oferta de voto é quando nós precisamos de uma bênção e movidos pela fé, pela certeza de que Deus vai nos conceder aquela bênção que é segundo a sua vontade, nós então votamos. E a oferta movida é quando nós nos apresentamos diante de Deus. Não é para pedir e nem é para votar, mas nós estamos nos apresentando diante do Deus que é o Senhor da nossa vida. Terceiro parágrafo: objetivos das ofertas pacíficas eram 2. Aprofundar a comunhão entre Deus e o ofertante e levar o ofertante a reconhecer que tudo quanto recebemos vem do Senhor. Então, o grande objetivo da oferta pacífica era aprofundar esta comunhão. Era uma atitude voluntária do ofertante em buscar a comunhão com Deus. E nesta busca da comunhão com Deus, ele reconhecia que tudo que ele recebia estava vindo do Senhor, tinha origem no próprio Deus. É algo muito necessário e atual com a nossa sociedade, com a igreja que nós vivemos nos nossos dias. Segundo ponto, a oferta pacífica na história sagrada. Jacó, filho de Isaac, fez isso. Ele fez um voto. Se Deus for comigo, se ele me guardar, se ele me guardar nessa viagem, me fizer regressar em paz, ele será então o meu Deus e eu lhe pagarei o dízimo de tudo. Isto é um voto. Ele está suplicando a presença de Deus com ele. Outra que ofereceu uma oferta pacífica foi Ana, mãe de Samuel. Ela disse: se Deus me der um filho, eu o consagrarei ao templo. E ela fez isso. Ela ofereceu este filho a Deus. Então isso é o típico, tipicamente a oferta movida. Deus deu filho e ela moveu, ou seja, apresentou esse filho diante de Deus. E Davi, rei de Israel, ele, pelo que nós observamos no Salmo de Davi, ele foi o homem que mais ofereceu sacrifícios de louvores a Deus, cânticos de adoração. Em diversas situações da sua vida, ele ofereceu um sacrifício de louvor ao Senhor. Davi foi quem mais escreveu salmos, e ele escreveu salmos em diversas circunstâncias, oferecendo este sacrifício de louvor a Deus.
terceiro parágrafo, terceiro ponto, aliás, da nossa lição. A oferta pacífica na vida diária. O que é esta oferta na nossa vida cotidiana? O que é esta oferta no dia a dia? Faça cursos completos de teologia, hebraico bíblico, preparação para a escola dominical. Estude a palavra de Deus com mestres capacitados. Elienay Cabral, Josué Brandão, Cláudio Gama, Alain Brizotti, Benhur Lopes, Elias Torralbo, Eduardo Reis e muitos outros professores. Seja um pregador mais capacitado para pregar o Evangelho. Tenha acesso ilimitado a todos os cursos online por apenas R$ 49,90 mensais. Venha estudar na Academia de Pregadores. A maior escola de teologia online do Brasil. Primeiro ponto, consagração incondicional. O melhor sacrifício que um crente pode oferecer ao Senhor é apresentar a si mesmo a Deus. Repito o que eu disse na lição passada. Quando Paulo diz, rogo-vos pelas misericórdias de Deus que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, ele está ligando esse sacrifício que nós oferecemos, que é o nosso próprio corpo, àquilo que Cristo fez. Ele ofereceu-se a si mesmo. Este é o maior sacrifício que nós podemos oferecer. A oferta tinha que ser do seu próprio rebanho, não é? Nada melhor do que oferecer a nós mesmos. Não pegar algo que é do nosso filho, da nossa esposa. Eu vou oferecer o meu filho. Amém, glórias a Jesus por isso. Mas o melhor é oferecer a nós mesmos. Porque quando estamos oferecendo a nossa vida ao Senhor, nós estamos oferecendo o melhor que nós temos. Como disse Paulo, sacrifício vivo. Sacrifício santo. Então veja bem que primeiro nós precisamos ter uma vida cheia, parece redundância, mas uma vida cheia de vida, cheia da vida do Senhor. Sacrifício vivo, santo, porque somos santificados pelo sangue de Jesus, pela sua palavra e pela ação do Espírito Santo. Sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, porque é aquilo que Deus se agrada. Se nós fizermos isso, Paulo diz, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Veja que Paulo fala que o nosso sacrifício tem que ter 3 adjetivos, vivo, santo e agradável. Aí ele diz, se vocês oferecerem o sacrifício dessa forma, vocês vão experimentar qual seja a boa. A vontade de Deus é boa, porque a bondade de Deus produz vida. Perfeita. A vontade de Deus é perfeita, porque a vontade de Deus nos santifica. E agradável, porque Deus se agrada quando nós oferecemos a Ele a nossa vida conforme as suas prescrições. Então Paulo fala, o sacrifício é vivo, santo e agradável. Ele diz, vocês vão experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. O sacrifício é vivo e a vontade de Deus é boa, porque Deus se agrada daquilo que é vivo, porque a bondade de Deus produz vida em nós. O sacrifício é santo e a vontade de Deus é perfeita, porque a perfeição de Deus nos santifica. O sacrifício é agradável e a vontade de Deus também é agradável, porque Deus se agrada quando nós não fazemos como Nadab e Abiú, mas quando nós oferecemos o sacrifício conforme as prescrições de Deus. Segundo parágrafo, sacrifício de louvores. Fazemos um sacrifício de louvor quando cumprimos plenamente a vontade de Deus. Qual é o melhor louvor que nós podemos dar a Deus? Erguer as nossas mãos, cantar um hino? Não. O melhor louvor, é lógico que isso faz parte da vida cultica. Isso faz parte da nossa liturgia cultica. Mas o melhor sacrifício, o melhor louvor que nós podemos dar a Deus é quando nós obedecemos a sua vontade. O salmista, no Salmo 51, Davi, ele diz, sacrifício não quiseste, mas um coração contrito tu não desprezarás. Então, a nossa vida de obediência a Deus é o melhor sacrifício de louvor que nós podemos apresentar ao Senhor. Terceiro parágrafo do terceiro ponto, adoração contínua.
Paulo e Silas, quando presos, cantavam e adoravam a Deus, ofertando-lhe um sacrifício que, além de pacífico, era profundamente redentor. O que é essa adoração contínua? É uma disciplina que nós precisamos aplicar à nossa vida. No mundo que nós vivemos, tão cheio de tantas coisas, um mundo onde a mídia tenta nos tirar esta atenção de Deus, tenta nos roubar, furtar a nossa disponibilidade de adorar a Deus, nós precisamos disciplinar a nossa mente. Quando Paulo fala que nós devemos pensar nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, é disso que ele está falando. Paulo não está falando para a gente sair do trabalho, e essa adoração contínua também aqui, não é a gente sair do trabalho, esquecer de tudo e agora ficar só no templo, só adorando a Deus. Não é isso que ele está dizendo. É nós entendermos que tudo que nós fazemos durante a nossa vida tem que promover a adoração a Deus. Quando nós aplicamos essa disciplina na nossa vida e agimos desta forma, nós passamos a adorar a Deus continuamente. Nós adoramos a Deus quando estamos comendo, quando estamos dormindo. Por que nós adoramos a Deus quando estamos comendo? Porque estamos sendo gratos a Deus pelo sustento do Senhor para nós e para a nossa casa. Por que nós adoramos a Deus quando estamos dormindo? Porque estamos restaurando as energias do nosso corpo, repondo a energia do nosso corpo, reconhecendo que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, então nós precisamos cuidar dele. Nós adoramos a Deus quando estamos nos relacionando com as pessoas. Por quê? Porque estamos construindo relacionamentos saudáveis a fim de termos um equilíbrio psicoemocional para que nós possamos usar o nosso corpo como ferramenta para promover o reino de Deus. Nós adoramos a Deus quando estamos fazendo uma compra no supermercado, porque estamos sendo gratos a Deus pelo sustento, pela provisão, pelo recurso financeiro que Ele nos deu, e estamos utilizando esse recurso financeiro para promover o bem da nossa casa e da nossa família. Nós adoramos a Deus quando estamos cultuando também, porque estamos num momento de adoração coletiva da igreja, cumprindo as prescrições da palavra de Deus, de participar de uma comunidade de fé. Nós adoramos a Deus quando estamos fazendo um curso, uma faculdade, porque estamos crescendo em sabedoria e em graça, não só diante de Deus, mas também diante dos homens, para conquistar um espaço na sociedade e sermos um instrumento de Deus para representar o reino de Deus onde nós chegarmos. Então, tudo o que nós fazemos deve ser um ato de adoração. Nós precisamos entender isso, queridos. Tudo o que fazemos deve ser um ato de adoração. Se nós entendermos isso, nós teremos uma adoração contínua a Deus e seremos verdadeiramente adoradores. Muito bem, façamos algumas considerações que eu julgo importantes, como temos feito ao final do comentário da nossa lição. Então, a primeira consideração que eu julgo ser importante fazer em relação a esta lição, dentro desse assunto de ofertas pacíficas para um Deus de paz, eu já disse que é importante entendermos que estamos oferecendo uma oferta pacífica para um Deus de paz. Quando eu ofereço uma oferta pacífica para um Deus de paz, eu estou buscando a paz com um Deus que tem prazer em promover a paz. Mas a primeira consideração importante que eu penso aqui é que a oferta pacífica expressa uma atitude interna, movida pelo simples sentimento de adoração. Simples sentimento de adoração. Eu penso que este é o sentimento mais nobre que um crente pode ter. O sentimento de adorador. Adorar a Deus. Não importa o que ele faça ou o que ele deixa de fazer. Nós somos movidos por esse sentimento. E quem pode gerar esse sentimento em nosso coração e na nossa alma é o Espírito Santo. É o Espírito de Deus. Gerar em nós um sentimento de adorador. Segundo, na oferta pacífica, o ofertante comia parte da oferta, representando comunhão. Parte da oferta podia ser comida. Para o judeu, esta ideia de alimentação transmitia grande espiritualidade. Isto é tão próprio, isso tem tanta propriedade quando nós entendemos isso, que Jesus, quando foi falar do traidor, ele disse assim: aquele que mete a mão no prato comigo. Ou seja, aquele que come comigo. Porque para sentar na mesa do judeu e comer com ele,
tinha que ter intensa comunhão com ele. E Jesus, então, expressa isso. E na oferta pacífica, o ofertante podia comer parte da oferta, porque essa oferta buscava realmente a comunhão com Deus. Terceira consideração: as ofertas pacíficas não podiam ser oferecidas se o ofertante estava em pecado. Então, se ele estava em pecado, antes de oferecer a oferta pacífica, ele tinha que oferecer a oferta pelo pecado, e depois ele podia também oferecer a oferta de holocausto, que era uma oferta de dedicação, de consagração da sua vida, e depois ele oferecia a oferta pacífica, mostrando que aquele que está em pecado não tem como ter paz com Deus, porque os pecados produzem afastamento entre nós e Deus. Ele precisava então oferecer primeiro a oferta pelo pecado e depois oferecer a oferta pacífica. O problema é que tem muita gente querendo buscar comunhão com Deus, estando ainda em pecado. Mas quando o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado, realmente nós temos comunhão com Deus. Paulo falou sobre isso: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus. Temos paz com Deus. O sangue de Jesus nos justifica e isso nos dá condição de oferecer uma oferta pacífica e desfrutar de paz com Deus. Quarta consideração: o ciclo que o ofertante tinha que passar para oferecer a oferta pacífica, e o que eu acabei de dizer aqui era este: oferta pelo pecado, onde ele tinha certeza que o seu pecado estava sendo perdoado; oferta de holocausto, que é uma oferta de consagração. Entendamos que a oferta pelo pecado era também oferecida no altar de holocausto, porque nós aprendemos que no mesmo lugar onde os nossos pecados são perdoados, nós somos consagrados. E Paulo vai deixar isso claro: onde abundou o pecado, superabundou a graça. Ou seja, no altar de holocausto, a oferta pelo pecado é oferecida e o pecado é perdoado. Também no altar de holocausto, a oferta de holocausto, de consagração da sua vida a Deus é oferecida, e onde superabundou o pecado, abundou a graça. E depois então de passar por esse ciclo, oferta pelo pecado, oferta de holocausto, ele oferecia a oferta pacífica. Um dia desses eu preguei sobre o livro de Levítico, no capítulo de número 9, e falei sobre a representatividade dessas três ofertas para a vida da igreja. A oferta pelo pecado aponta para Cristo. Nós não precisamos mais oferecer oferta pelo pecado, senão suplicar o perdão de Deus a partir do sangue de Jesus que está sobre a nossa vida. A oferta pelo pecado foi oferecida por Cristo de uma vez por todas. Nós não precisamos mais oferecer oferta pelo pecado. Precisamos tão somente nos lançar aos pés da cruz, suplicando o perdão de Deus através do sangue de Jesus que vem sobre a nossa vida. É isto que João escreveu na sua primeira epístola, no capítulo 1, versículo 7. Se andarmos na luz como ele, Cristo, na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Os nossos pecados são purificados por causa do sangue de Jesus que tem poder sobre a nossa vida. Então nós não precisamos mais oferecer oferta pelo pecado. Cristo já cumpriu isso lá atrás. O que nós oferecemos então hoje, pastor Anderson? Oferecemos a oferta de holocausto. Uma vida consagrada a Deus. Se nós recebemos a Cristo como Salvador, nós precisamos oferecer uma oferta de holocausto. Consagrar a nossa vida a Deus. A oferta que é queimada, rolos mais caustos, queimar por inteiro. A vida totalmente consagrada a Deus e o fogo ardendo sobre o altar 24 horas por dia. Ou seja, isso fala de plenitude e continuidade. Plenitude, uma vida totalmente consagrada a Deus. Continuidade, uma vida consagrada a Deus em todo o tempo. É nesse tempo que nós estamos. E a oferta pacífica? A oferta pacífica aponta para as bodas do Cordeiro. A oferta pacífica podia ser comida, o ofertante podia comer. E é nas bodas do Cordeiro que nós teremos plenitude da paz com Deus, porque estaremos com Cristo, Ele mesmo estará nos servindo. Então esses três principais sacrifícios no altar de holocausto, que era a oferta pelo pecado, oferta de holocausto e oferta pacífica, apontam para um passado, para um presente e para o futuro glorioso da igreja. Como é bom entender este contexto do culto levítico, como é bom compreender a realidade disto para a nossa vida. Porque o que Deus quer que nós façamos hoje
já estava sendo feito lá no Antigo Testamento. Estava sendo instituído e foi instituído por Deus lá no Antigo Testamento para que o seu povo pudesse desfrutar da plenitude da comunhão com Ele. Meus queridos, chegamos ao final de mais uma aula, chegamos ao final da nossa lição de número 10. Na semana que vem estudaremos a lição de número 11, contamos com a sua presença e o nosso desejo é que o Espírito de Deus promova na nossa vida, promova na tua vida, tudo isto que está tipificado, simbolizado aqui no Antigo Testamento, através das ofertas que eram oferecidas ali no tabernáculo. As atitudes dos judeus lá no Antigo Testamento apontavam para aquilo que foi planificado em Cristo. E hoje nós podemos desfrutar da plenitude da paz com Deus, porque o sangue de Jesus já nos purificou de todo o pecado. Deus te abençoe. Um grande abraço do pastor Anderson Silva e da Academia de Pregadores. E até a semana que vem, em nome de Jesus. Estude a Bíblia Sagrada de forma simples, pela internet, mas com profundidade. Desvende os mistérios da palavra e transforme completamente seu conhecimento bíblico e sua vida ministerial. Este projeto inovador, inédito em língua portuguesa, reúne alguns dos melhores ensinadores da atualidade para capacitar a igreja e preparar líderes. Já são milhares de alunos em 48 países que estão desfrutando de aulas espirituais e cheias de revelações. Na Academia de Pregadores, você vai encontrar professores que são referência naquilo que falam, preparados para ensinar. Nomes como Elianai Cabral, Cláudio Gama, Alain Prisotti, Napoleão Falcão, Carvalho Júnior, Benhur Lopes, Josué Brandão, Elias Torralbo, Eduardo Reis e muitos outros. Cursos com certificados, reconhecimento e conteúdo de excelência. Tenha acesso ilimitado a todos os cursos pagando apenas R$ 49,90 por mês. Veja as aulas pelo computador, pelo tablet ou no celular, numa moderna plataforma digital, no horário que quiser. Você ainda pode rever as aulas sempre que precisar. Aproveite esta oportunidade e faça parte da Academia de Pregadores, a maior escola bíblica e teológica online.